Para isso, eu vou precisar criar uma function chamada renderRow. Eu vou chamar assim. Na verdade, antes de criar a função, eu já vou declarar a minha constante fBlock, que vai ser a nossa div lá no HTML. Então, document, querySelector, minha class fBlock. E agora sim, vamos criar a nossa function renderRow. Então, eu vou abrir aqui function. Vou passar como parâmetro else de elementos e class. Dentro, eu vou pedir para que dos meus elementos, para cada um, eu tenho que elemento, e para cada um eu vou criar o quadradinho dele. Então, vai ser similar ao que a gente tinha criado mais em cima para o render element. Então, aqui, para cada um, eu vou criar a minha const fl document create element div, cria para mim essa div, e dentro dela, coloca umas classes aí. Eu quero que adicione a class element, por padrão todas terão esse quadradinho, né? Essa configuraçãozinha. E também eu quero a class. Eu quero o nome da classe junto com o elemento, né? Esses daqui de cima tem element, mas a classe aqui também vai ter. Aqui, deixa eu ver. Aqui tem fdcall também. Eu vou criar também uma fdcall que vai ficar meu flex column. Então, fdcall, tá? E depois disso, a gente vai passar o conteúdo para dentro aqui do HTML, né, desse elemento. Então, fl inner HTML. Vou chamar minha função que renderiza render element content element. Ou melhor, né? Eu usei aqui. Então, já criei a minha div de element com a sua respectiva classe, no caso ali lantanids ou actinids, e passei o conteúdo para dentro ali de cada elemento. Agora eu vou adicionar no meu fBlock. Então, fBlock append child fl. E aqui embaixo eu vou chamar essa função tanto para os meus lantanídeos, no caso, os meus lantanídeos filtrados, já desconsiderando o primeiro valor, que vai ficar na minha tabela principal, olha, ele já apareceu aqui, e a classe lantanídeos, que vai ganhar aquela corzinha, entre aspas. Então, aqui embaixo também, eu vou chamar meus actinídeos filtrados, e aqui, act. Tá? Agora a gente vai estilizar essa fBlock, né? Então, eu vou abrir aqui o style, e vou colocar logo abaixo da minha table. Então, aqui, na verdade, eu vou até duplicar e vou fazer o seguinte. Vou mudar de table para fBlock. E aqui, vou tirar essa margem bottom. O display também vai ser grid, com a diferença que não vai ser 18, vai ser 14. Então, vai ficar certinho aqui, um embaixo do outro. Eita! Continuando com a brincadeira, agora a gente vai trabalhar com esse botãozinho aqui de esconder e mostrar, né? Então, eu vou entrar aqui, vou fechar esse style. Daqui a pouco eu vou usar ele, mas vamos lá. E agora eu vou criar a minha const all elements. Porque agora que eu tenho tudo na minha tabela, eu quero puxar todos esses elementos mesmo. Então, por que isso aqui, gente? Document, querySelector all, element. Então, tudo que tem essa class, eu quero puxar para que desses elementos, esses 118 elementos, para cada um, eu vou fazer a seguinte, vou passar a seguinte função. Eu vou criar ainda essa função, mas eu vou chamar de toggle element visibility, passando o element. Essa função eu vou criar aqui em cima, function toggle element visibility, passando element. E eu vou checar o seguinte, vou pegar meu element, add event listener, clique. Então, quando eu clicar sobre o meu elemento, eu vou fazer o seguinte com ele. Primeiro eu vou verificar se o meu body tem a class list
hide elements. Então, document, body, class list. Meu computador não é assim não, é porque eu boto esse editor pra gravar e pronto. Aí começa a ficar lento desse jeito. Mas vamos lá, uma hora sai, por isso minha cabeça fica maluca. Se o body tem, ou seja, contém, né? Contém essa class hide elements. E travou. Eu tô mordendo meu cabelo. O que é isso aqui, gente? Se contém a class hide elements, eu vou pegar e vou fazer um element class list toggle. E nada apareceu ali ainda. E eu tô escrevendo. Visible. Caso contrário, remova. Então, é para eu poder. Aí não tá aparecendo nada agora porque eu tô editando. Mas, element. Foi só falar que apareceu. Class list, remove, visible. O que isso vai fazer? Eu vou clicar nesse botão e quando ele estiver marcado, eu quero que tudo seja ocultado. Mas se eu clicar sobre um elemento, eu quero que ele ganhe uma classe chamada visible. A visible vai me mostrar, ainda que todo body tenha hide elements. E quando eu clicar novamente, eu quero que oculte novamente. Então é isso que o toggle está fazendo aqui quando tem a class hide elements. Caso não haja, ou seja, quando eu clico aqui de volta e ele tira essa class hide elements, eu quero que qualquer elemento que possua o visible seja removido, né? Porque eu não estou mais no âmbito dos ocultados. Então não tem por que ganhar o visible ali para controle, tá? Então, vai ser isso. Então, agora eu vou já voltar para o meu style para poder configurar isso. De que forma? Aqui, eu vou considerar se quando o meu body possuir essa classe de ocultar todos os elementos... Ai, que palhaçada isso aqui. Eu quero pegar todos os meus elementos e tudo que tiver dentro dele, eu quero deixar invisível, né? Opacidade 0, então não vai aparecer nada. Então, quando eu clicar, o body vai ganhar a class hide elements e todos os meus elementos vão ficar com opacidade 0. Certo? E quando eu clico, não muda nada porque ainda não configurei. Então, quando com class hide elements, os meus elementos que ganharam a class visible, ou seja, quando eu clicar, ele vai ganhar. Se eu clicar de novo, ele vai perder a class visible. Então, eu vou até copiar aqui, jogar para baixo. Então, meu element com visible, ele vai ganhar a opacidade 1. Então aqui tá tudo oculto, eu clico, ele aparece, eu clico de novo, ele some. Beleza. Outra coisa. Quando os meus elementos estão ativos, eu quero que ele amplie para eu poder visualizar melhor, ainda mais essas palavras que tem o nome maiorzinho. Então, eu quero que ele aumente um pouquinho a sua escala. Então, eu vou pegar o body. Caso não tenha a classe hide elements, eu quero que meu elemento, quando eu passar o cursor em cima, ganhe um transform scale 1,5. Então eu passo aqui o mouse e ele aumenta de tamanho. Só que ele invisível, com a caixinha marcada para mostrar, não está aumentando, mas eu quero que isso ocorra também. Então, para isso, eu vou incluir aqui também, além do body sem o hide elements, por mais que tenha visible, o elemento que possui a classe visible, e isso só ocorre quando o body tá com essa classe aqui, então não vou tornar o processo redundante. Então, o meu visible, quando eu fizer um hover, eu também quero que ele aumente. Então, agora, ele aumenta aqui quando tá tudo visível. Quando ele tá oculto, ele não mostra, não aumenta em nada, mas o que tá visível, eu consigo aumentar. Agora, olha isso aqui. Você viu que eu marquei e desmarquei tudo, né? Só que esses dois continuam. Então, o que eu vou fazer? Eu vou terminar de configurar aquela função que eu fiz mais cedo sobre o toggle visibility, no caso. Eu vou meio que pegar isso aqui, né? De remover a class e... Oh, meu Deus, como trava! Então, o meu toggle visibility, no momento, ele só controla o ícone. Mas, além disso, quando eu tirar a hide elements, ou seja, quando isso aqui for falso... Conste não. If
quando isso for o contrário, eu quero que todos os meus elementos percam essa classe. Então, para garantir que isso ali não vai ocorrer de novo, remove visible, porque ele ainda está com visible, ainda que ele já esteja com tudo visível. Por isso que ele ficou salvando aquilo ali que eu cliquei, porque ele ficou com visível. Então agora tá tudo à mostra, eu vou ocultar tudo, vou clicar em um qualquer, vou deixar tudo à mostra e quando eu fechar ele não vai continuar visível. Ele vai junto também, tá bom? Então eu posso marcar o que for, eu vou abrir, fechar, no caso, né, desmarcar, marcar, ele vai ocultar tudo. E o fato de passar o cursor em cima aqui, ele tá dando um aumento muito brusco, né? Então eu vou voltar aqui no Style e vou adicionar um Transition ao meu elemento. Então aqui, no finalzinho, eu posso até excluir esse font size 10 pixels aqui que eu não preciso mais. Ou talvez precise. Deixa ele. Ele serve pro H2 e pro P? Não, o P tem 7, massa atômica. Isso aqui só tá servindo pro H2, né? Esse 10 pixels. Ah, tá bom. Tá machucando ninguém. Vou adicionar aqui um Transition. Transform. Easing out. Só para ele ficar um pouquinho suave quando eu passar o cursor. Ó. Eu acho que fica bem mais interessante do que aquele aumento brusco, tá bom? Então ele faz suave para aumentar, suave para descer também, para voltar ao normal. Então, easing out. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tô lembrando. Tá, então agora a gente pode seguir para a parte das legendas, né? Para quando eu clicar em cada legenda, o elemento ali da legenda em questão, os elementos da legenda em questão ganharem uma bordinha da mesma cor da classe, tá? Então a gente vai agora configurar essa parte. Eu vou voltar aqui para o script, lá para o final, e vamos continuar. Eu vou criar aqui uma const chamada classes. Essa palavra dá para usar. Tá. E eu vou querer o seguinte. Primeiro eu vou começar pelo final. Então eu vou pegar a minha lista, né? A minha const list, e eu vou mapear. Então, cada elemento eu vou retornar element, né? Que eu tô entrando ali no element, e class. Só que isso vai mapear os 118. Mas eu não quero os repetidos. Eu quero realmente filtrar as classes diferentes. Então, eu quero gases nobres, eu quero não metais, metais de transição e por aí vai. Então, o que eu vou fazer? Além de mapear essa lista, eu vou criar eu vou colocar aqui um new set, que é para ele não repetir. Ele vai pegar realmente só os valores únicos de cada classe, né? Então, é como se ele estivesse pegando um representante. E eu vou colocar isso tudo aqui como um array. Então, eu tenho aqui classes. Eu vou até dar um console log para ver se está certinho. E aqui no inspecionar, eu tô vendo aqui que eu tenho 11. Então, tá certinho. Aqui, não metais, gases nobres, metais alcalinos, alcalino terrosos, semimetais. É isso que eu quero. Beleza, deu certo, vamos seguir. Eu já vou pegar, vou entrar aqui no index, e eu já vou referenciar a minha legend, que no caso tá aqui dentro do meu header, né, com a minha class legend. Então, vou fechar aqui. Eu vou também pegar, vou criar minha const legend, document, selector, legend. Já vou deixar aqui referenciada, declarada no caso. E agora eu vou pegar as minhas classes e para cada uma eu vou criar um item. Legend é minha lista, né, minha UL, e cada classe vai virar ali um LI, um item dessa lista. Então eu vou pegar classes para cada uma, for each, botar aqui um CL, e vou passar isso aqui. Eu vou criar a minha const formatted class, e vou pegar aquela minha função lá em cima, format class CL. Porque eu vou precisar dessa versão de cada classe também formatada direitinho. E logo abaixo eu vou
definir a minha LI, que no caso eu vou criar aqui uma nova LI, Create Element. Isso eu vou fazer para cada classe. Então, para cada classe eu vou criar uma LI. Nessa LI eu vou adicionar algumas classes. Então, eu vou adicionar a minha... Peraí, add. Na verdade, eu vou adicionar só uma classe, que vai ser essa minha classe formatada. Minha classe formatada. E dentro de cada LI, eu vou passar aqui, inner HTML, abrir essas aspinhas aqui, e eu vou passar 2 spans. O primeiro, eu vou colocar uma classe que eu vou chamar de dot, que é o pontinho, né? É como se fosse o marker da lista, da legenda, na verdade, de cada legenda. E o segundo vai ser apenas o nome da classe. Então, vou abrir aqui e passar o meu CL, né? Que é o que eu tô pegando de cada classe. Então, aqui vai ser o nome mesmo como é. E aqui dentro do span vai ser do span não. Dentro da classe aqui, além de dot, eu vou passar a minha classe formatada. Tá? Então, dentro de cada LI, eu tenho o primeiro span, que é o dot, que também vai ter a classe formatada. E no segundo, eu tenho o nome mesmo de cada uma, de cada classe. Como eu vou colocar essa cor, que é a classe formatada, dentro da LI, eu acho que eu não vou precisar dessa segunda classe aqui em dot. Mas mais pra frente eu confirmo. Então, feito isso, eu vou pegar a minha legend, que é a minha UL, e vou adicionar append child LI. Isso aqui tá muito genérico, né? Esse LI. E vai ficar assim mesmo. Não pensei nada diferente. Não incomoda, então tá bom. Para cada LI... não acabou não, tá, gente? Para cada LI, quando eu clicar, eu preciso configurar o estilo dos meus elementos que possuem essa classe formatada, né? Então, eu vou pegar o meu All Elements para cada um. Elemento. Se o elemento possui a classe, se ele contém a classe formatada, então eu vou clicar no meu LI, ele tem uma classe formatada. Se os elementos possuírem essa classe formatada, então são eles que serão o alvo. Então eu vou passar uma função que eu vou criar ainda, que é get custom color. Então, pegar a cor customizada e eu vou passar o element e a classe formatada. Se ele não contiver, eu vou passar a função set default style. Eu vou até padronizar isso aqui, ó. Eu tenho get custom color e set default style. Então, vou botar get custom style. E aqui eu vou passar só o meu element mesmo. Tá? E agora a gente vai criar essas funções. Para isso, eu vou precisar criar uma const chamada root, que vai ser o meu document element. E logo abaixo, eu vou criar a function. Para eu não errar, eu vou copiar exatamente o nome. E trava. Vou passar os seguintes argumentos, parâmetros. Eu falei esses dois termos, né, ao longo do vídeo. Eu vou passar o meu elemento e vou passar o meu element class. Aqui dentro de get custom style, eu vou criar uma const chamada color e vou fazer o get computed style de root do meu documento. E vou pegar a propriedade get property value e aqui eu vou passar a minha variável
especial para cada classe, né? Cada uma tem uma corzinha. Então, eu vou abrir aqui e vou passar o Element Class. Para garantir que não vai ter espaço extra, espaço desnecessário, eu vou colocar um trim. Não sei se precisa, mas vou deixar o trim também. E embaixo eu vou criar a minha borda, porque até então o meu elemento ele não tem borda. Então aqui ele vai ganhar. Eu vou colocar aqui uma const border style e vou passar o seguinte. Primeiro verifica se o meu body ele tem a classe dark mode. Se ele tiver, eu vou ter que dar uma clareada na cor da borda, porque senão ia ficar... não ia dar muito destaque pelo teste que eu fiz, tá? Então, por isso que eu vou colocar essa condição. A classe Dark Mode, a borda vai ser 2 pixels, Solid, o meu Color Mix, que eu tenho usado bastante ultimamente, em sRGB. E aqui eu vou passar a minha cor, né? Minha cor customizada, então eu vou passar minha Const Color. E eu vou passar um branco, FFF, em torno dos 28%. Em torno não, é 28%. Se não, se ele não tiver essa classe Dark Mode, se estiver na versão clara, eu vou também dar uma clareada nessa cor, só que no caso eu vou deixar mais pro transparente, né? Então, eu vou colocar aqui, vou até copiar e colar. Só que em vez de branco vai ser transparente. E eu vou deixar em 50%. Além da borda customizada, eu também vou adicionar uma classe para esse elemento que está para os elementos que estão em foco. Eu vou colocar uma classe active. Então, element, class list, add, active. Vou colocar que ele está ativo. E aí, por último, elemento, style, border. Então, primeiro eu coloco a classe ativa e depois eu passo essa borda customizada, border, style. Então, a primeira já foi. Se contém a mesma classe formatada na hora de eu clicar no item, no LI, ele vai ganhar essa cor. E se não, os que não possuem, eu vou deixar a borda como nenhuma, né? Que é o padrão. Então, aqui embaixo eu vou criar a function set default style. Ainda bem que ele me dá aqui o nome, que aí eu não erro. Mentira, até assim às vezes eu erro. Element. E aqui eu vou colocar element style border. Nenhuma. Tá? E aí, o que aconteceu que ele não entrou, né? Os meus LI não entraram. Meus LIs não entraram na Legend. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, eu esqueci de adicionar o evento de clique. Quando eu clicar no meu LI, Add Event Listener, clique. Ixi, não sei nem falar aquilo ali. Clique. Aí eu vou passar esse trechinho aqui para dentro do meu evento de clique. Tá. Aqui eu esqueci de colocar um spread. Era só isso mesmo. Pronto, agora eu posso até entrar aqui já para aproveitar. Dentro do meu header, na minha UL, eu tenho os meus itens certinho. E aqui, não tem nada certo aqui, né? Bora pro style. Deixa eu checar. Tá. Quando eu clico em cada um, ele ativa a sua bordinha. Então, tá funcionando. Tá feio, mas tá funcional, tá? Então, pelo menos isso tudo bem. Eu vou vir logo aqui no style e vou adicionar a estilização dele.